o brasileiro Alberto Santos Dumont fez o primeiro voo da história homologado pela Federação Aeronáutica Internacional. Matéria publicada originalmente na BBC News Brasil por Camila Veras Mota. Em 12 de novembro de 1906, em frente a uma multidão em Paris, ele cruzou o campo de Bagatelle a bordo do 14 bis, confirmando que uma máquina mais pesada que o ar era de fato capaz de voar. A essa altura ele já era celebrado como pioneiro da aviação na Europa. Vivia cruzando Paris de balão, tinha ganhado um prêmio por ter voado com um dirigível em volta da Torre Eiffel e estampado capa de jornal. Nada mais natural, então, do que dizer que foi ele que inventou o avião, certo? Não é tão simples assim. A polêmica já dura mais de um século. O Brasil considera Santos Dumont o pai da aviação, enquanto os Estados Unidos defendem, e espalham para o mundo, que o título é dos americanos Orville e Wilbur Wright, os irmãos Wright. Quem tem razão? A BBC News Brasil fez essa pergunta para 8 especialistas em aviação de 4 países, que explicaram os argumentos dos dois lados, e acabaram levando a reportagem a uma direção inesperada. Ele defende, contudo, que Santos Dumont foi o verdadeiro pai da aviação, dando uma contribuição fundamental para o setor com o Demoiselle, que acabou sendo o primeiro avião produzido em série no mundo. Ele é praticamente um avião mesmo, um ultraleve, que decolava e pousava sozinho, diz o aviador. O brasileiro publicou todas as especificações da aeronave para quem quisesse reproduzi-la ou aprimorá-la. Uma postura meio código aberto da aviação, ilustra Souza. Pegando emprestado a expressão hoje usada no mundo da tecnologia para os softwares que têm o código-fonte disponibilizado pelos desenvolvedores. A postura é diametralmente oposta à dos irmãos Wright, que depois daquela temporada na Europa passaram anos emaranhados em brigas de patentes. Tudo que a aviação tirou dos irmãos Wright foram mandados judiciais de advogados, diz Jackson. Um dos alvos desses processos foi o pioneiro da aviação Glenn Ramon Curtis, que fez parte de um grupo de pesquisa financiado por Alexander Graham Bell, o Aerial Experiment Association, com o objetivo de desenvolver aviões, e foi acusado de infringir uma patente dos Wright. Eles odiavam o Curtis desde o início, porque ele os precedeu em um voo público em um 908, diz Márcia Camis, parente do aviador. Em 4 de julho daquele ano, Curtis voou diante de mais de 1.000 pessoas em Hammond Sport, no estado de Nova York, durante uma competição. Ela, Paul Jackson e o engenheiro aeronáutico Joe Bulmer têm um blog em que, entre outros assuntos, questionam uma série de pontos do voo dos Wright. De 17 de dezembro de 1903, ressaltando que o relato das poucas testemunhas presentes muitas vezes contradizem o próprio relato dos irmãos.
Além disso, com outros parentes de pioneiros da aviação, Camis vem se dedicando nos últimos anos a reunir documentos que provem, segundo ela, que os irmãos trabalharam para apagar da história figuras importantes da aviação. Amanda Urai Lane, que é parente dos Urai e cuida do legado dos tios bisavós, rebate a acusação e diz não achar que Orville Wilbur morreu em 1912. Iria intencionalmente atrás de uma pessoa para prejudicá-la. Mas ele defenderia o que ele e Wilbur fizeram e a verdade do que eles fizeram, ela acrescenta. A ciência do reconhecimento. No caso de Santos Dumont, um detalhe importante de sua biografia ficou desconhecido do grande público por muito tempo, mas por outras razões. Por muitos anos acreditou-se que ele teria morrido de colapso cardíaco, como atestava sua certidão de óbito. Só em 1944 veio a público que o brasileiro se suicidou em um quarto do Hotel de La Plage, no Guarujá, no litoral de São Paulo, em 23 de julho de 1932. O aviador não deixou um bilhete ou anotações que explicassem por que ele decidiu tirar a própria vida. Uma das hipóteses é a de que ele teria entrado em depressão ao ver sua invenção se transformar em uma máquina de matar na Primeira Guerra Mundial e posteriormente na Revolução Constitucionalista de 1932, que estava se desenrolando quando ele viajou ao litoral paulista. Em um artigo, Henrique Lins de Barros faz referência ao livro As Lutas, a Glória e o Martírio de Santos Dumont, que conta que, diante das notícias sobre o conflito, Santos Dumont teria desabafado por telefone ao amigo professor José de Oliveira Orlandi: Meu Deus! Meu Deus! Não haverá meio de evitar derramamento de sangue de irmãos? Por que fiz eu esta invenção que, em vez de concorrer para o amor entre os homens, se transforma numa arma maldita de guerra? Horrorizam-me estes aeroplanos que estão constantemente pairando sobre Santos.